caros amigos, que nós hoje nos incumbimos da tarefa de falar sobre a evangelização, nós gostaríamos de começar a nossa reflexão nos remetendo ao capítulo 2 da Gênese, quando lá é tratado sobre Deus. E no item 20, nós teremos o esclarecimento que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. E nesse momento em que nós passamos por um período mais difícil, por um período em que todos nós estamos nos vendo num quadro pandêmico, nós não podemos jamais esquecer que nada acontece sem que Deus permita e sem que a sua sabedoria determine que aquilo é o melhor para cada um de nós. E nós começaríamos o raciocínio, antes de entrarmos propriamente no tema, exatamente examinando esse cenário, essa pandemia que vivemos. E dentro dessa pandemia, fazemos uma reflexão. E por que fazer uma reflexão? Eu me permitiria citar aqui aquele que talvez seja o consultor de empresas mais famoso do Brasil, o engenheiro Vicente Falcone Campos, que ele nos ensina que a fase mais importante na gestão para se obter e garantir uma melhoria nas empresas é a reflexão. E a nossa vida é um empreendimento, é uma empresa. Nós estamos empreendendo uma encarnação. Então esse consultor, ele nos alerta que se nós temos um problema na empresa, resolvemos o problema e não fizemos a reflexão sobre esse problema pode vir a nos visitar já em seguida. E nós podemos nos deparar com a mesma situação. Então ele alerta que quando nós fizemos a reflexão sobre o problema resolvido, nós não só consolidamos o aprendizado, como nós evitamos de voltar ao mesmo caminho, ao mesmo erro. É exatamente por essa reflexão desse consultor que eu também convido nós a começarmos a nossa reflexão acerca desse problema que todos nós vivenciamos, que foi a pandemia, que agora começa a tomar uma solução através das vacinas. Mas nós percebemos que muitos de nós, alguns até espíritas, anseiam por voltar à normalidade. Querem voltar à fase que vivíamos antes da pandemia. E baseando o nosso raciocínio nesse ensinamento do Falcone, nós perguntaríamos: se nós voltarmos a viver do mesmo jeito que nós vivíamos antes da pandemia, nós não avançaremos para o mesmo problema? Se nós, espíritas, entendemos que toda situação de expiação como foi essa que nós vivemos é resultado do nosso próprio proceder, se nós continuarmos a proceder do mesmo jeito, será que nós não vamos logo enfrentar o mesmo problema? Talvez através de uma outra doença, de uma outra pandemia, de um outro sofrimento. Eu diria mais, de que valerá tanto sofrimento que todos nós tivemos com as perdas das famílias, com a apreensão, com a preocupação, com o desgaste emocional, com a doença em si? De que valeria tanto sofrimento se não houvesse aprendizado e mudança? Certamente nós não podemos sofrer em vão. Então nós precisamos não desejar voltar ao normal,
Nós precisamos desejar, após esse período, construir uma nova realidade. Nesse mesmo capítulo da Gênesis, no item 30, os Espíritos nos dizem que diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. O que quer dizer isso? Nós precisamos deixar de achar que sempre estamos certos. Então afirmam os nossos amigos espirituais, Deus existe, disso não podemos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. A tudo que acontece se estende a sua solicitude, basta nós compreendê-la. Só o nosso bem Deus o deseja, independente do que aconteça. E é por isso que nós precisamos confiar nele. Então, com essa pequena raciocínio, nós nos levaremos a pensar quais as consequências principais que nós destacamos nessa pandemia. E que talvez seja o elemento inicial da nossa reflexão sobre ela. Nós destacamos 4 sem a pretensão de elencar as principais ou elencar as mais importantes, mas nós destacamos algumas para que a gente possa trabalhar com elas. Então, primeiro, um número elevado de desencarnados, uma situação econômica desfavorável, com desemprego e carência social, o isolamento que todos nós fizemos em casa, né? E aí tivemos que passar mais tempo na companhia dos familiares, daqueles que residem no mesmo lar. As crianças ficaram sem ir à escola e os pais muitas vezes foram convidados a fazer o papel que antes eles entendiam que era somente dos professores. Muito bem. Então, considerado esses aspectos, nós certamente concluiríamos que a pandemia foi uma expiação, consequência dos atos que nós praticamos contra a lei de Deus, em virtude de que nós ainda carregamos conosco muitas imperfeições, certo? E nós temos aprendido na doutrina que a nossa evolução para sairmos desse estágio, ela depende de 2 asas, a evolução intelectual e a moral. E nós também aprendemos na doutrina que a intelectual, especialmente nesses últimos anos, né, nesses últimos 100 anos, ela evoluiu muito, ou nos últimos 200 anos, e que a nossa evolução moral é que não alavancou, que não acompanhou essa questão. Dito tudo isso, eu vou citar a frase pela qual nós desejamos refletir sobre a evangelização. E essa frase está contida num comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos afirmam que a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Essa é a frase que eu gostaria de que nós refletíssemos hoje, com base em todos os acontecimentos pandêmicos que vivemos. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Então, aquilo que nós não estamos conseguindo realizar, que nos jogou na expiação, ela, para que a gente tenha a chave para entender o progresso moral, nós precisamos entender a educação convenientemente. Ou seja, é fato que aqui os Espíritos nos dizem que ainda a gente não entende o que é a educação. E o que é a educação? Primeiro é preciso que se diga que existe uma diferença grande entre educar e instruir. Né? Educar, que do latim se origina da palavra educare, essa raiz duc ou ductio, ela revela a palavra conduto, aquilo que conduz. E como a gente tem um prefixo e nessa raiz educare, ou ducare, né? O ductio, nós podemos entender então que o e, como normalmente no latim ele vem do lançar para fora, como ejetar, emitir, então nós podemos entender que a tradução correta da palavra educar, a partir do latim, é nós conduzir para fora, ou nós extrairmos de dentro da criatura. O que a educação podia querer extrair do indivíduo? O que ela podia conduzir de dentro para fora do indivíduo? As imperfeições. Esse é o trabalho
que a educação se propõe, a extrair as imperfeições que nós ainda temos, especialmente na esfera moral, que é o que nós estamos tratando. A instrução não. A instrução é uma palavra que ela possui uma raiz, que é o instruere, que é anexar, empilhar, juntar. Então, como nós temos o in como sufixo, né, que significa dentro, o instruir significa literalmente empilhar para dentro. Então, num nós estamos colocando coisas para dentro do indivíduo, no outro nós estamos tirando coisas do indivíduo. O que nós colocamos para dentro do indivíduo? No instruir. Basicamente, conhecimento. E a doutrina espírita, ela concorda com essa diferenciação. E eu gostaria aqui de fazer algumas considerações para mostrar por que eu acho que a doutrina concorda com isso. Por exemplo, quando nós vamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, nós lá lemos uma instrução dos Espíritos que chama-se Advento do Espírito de Verdade. E lá o Espírito de Verdade nos diz: Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Aqui está diferenciando amar de instruir. O que é a instrução? Nós já sabemos, a instrução é essa educação intelectual. Educação de uma das asas que nós temos, né? Nós temos a moral e nós temos a intelectual. Então a instrução se refere mais à nossa educação intelectual, dos livros. E o amar, que é o primeiro ensinamento de Jesus? Só ama quem se educa moralmente. Então, o Espírito de Verdade está nos dizendo que nós precisamos amar, e só ama quem é educado moralmente, então há um processo de educação moral antes, e nos instruir, aprender coisas novas. Então aqui ele também está concordando que educar é diferente de instruir. Mas isso não é novo. Platão, 400 anos antes de Cristo, ele já afirmava que a educação consiste em dar o corpo e a alma toda a beleza e toda a perfeição que são capazes de adquirir. Então, educar é eu dar à alma a beleza e a perfeição e dar ao corpo, porque estamos encarnados, também a beleza e perfeição que se possa atingir. Quando nós vamos lá no mestre de Allan Kardec, ou de Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o grande educador Pestalozzi, que até hoje se presta como um daqueles que mais modificou a educação e mais ampliou o conceito da educação, quando nós vamos até ele lá, antes de Kardec, portanto, ele na sua educação, que ficou muito famosa, e que era a mais famosa do mundo na época que ele viveu, ele defendia uma educação integral. Então, ele não limitava a educação a absorver informações. Segundo o Pestalozzi, o processo educativo deveria englobar 3 dimensões. Quais seriam? A intelectual, a moral e a física. Novamente, eu reforço que, como estamos encarnados, nós também temos que nos educar fisicamente. Uma boa alimentação, atividade física, enfim, hábitos corretos para cuidar do corpo, a própria higiene faz parte da educação física. E o intelectual e o moral é os atributos que o espírito tem que adquirir. Então, tudo aqui, até aqui, está fechando com o nosso entendimento das 2 aprendizados que nós precisamos realizar. Bom, o nosso codificador, quando tinha 24 anos, ele escreveu o plano proposto para a melhoria da educação pública. E o que ele disse quando ele nem imaginava que ia conhecer o Espiritismo? Ele disse que a educação é a arte de formar homens, é a arte de fazer surgir os germes da virtude e reprimir os vícios. Vejam, ele está dizendo, primeiro se extrai o vício para que você possa gerar os germes, as sementes da virtude. E além disso, desenvolver a sua inteligência. Então ele diz, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, intelectuais e físicas. Concorda novamente com o mesmo conceito. Herbert Spencer, que foi um filósofo, biólogo, antropólogo inglês, e que é um dos alicerces do que se fala hoje sobre educação. Ele também escreveu um livro muito importante, em 1863, que ele intitulou A Educação Intelectual, Moral e Física. Mais um que concorda com esse conceito de que a educação engloba essas 3 áreas.
E por fim nós temos o Ron Miller, que é bastante recente, 1997, em que ele também fala dessa educação que considera a personalidade da criança uma personalidade global. Então diz ele, nós temos que educar, não só o intelecto, mas nós temos que educar a vocação, a cidadania, assim como os aspectos físicos, emocionais, sociais, estéticos, criativos, intuitivos e espirituais. Ora, os físicos estão aqui bem destacados. Quando nós falamos em vocação, cidadania, aspectos espirituais, nós estamos falando da moral. Quando nós falamos dos estéticos, criativos, intuitivos, nós estamos falando exatamente do aspecto mais do intelecto. Então vejam que não fugiu ao conceito novamente. E aí, para diferenciar ainda mais, nós iríamos a obras póstumas, quando Kardec diz que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Deixando claro que educação é diferente da instrução, e é maior, porque engloba também os aspectos morais e físicos. Muito bem. Aí vamos nos remeter à questão 685A do Livro dos Espíritos, quando Kardec está fazendo um comentário sobre a questão da ciência econômica, porque esse é o tema, e ele vai dizer que a ciência econômica ela não consegue resolver o problema do mundo porque ela ignora uma variável que é a mais importante. E ele diz, essa variável, esse elemento é a educação. E aí ele diz, não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, a que dá hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Bom, nós sabemos que quando nós adquirimos comportamentos que a gente tende a repeti-los sempre, eles não são bons, a gente chama de vício. Quando nós adquirimos comportamentos que nós normalmente repetimos eles, e eles são bons comportamentos, nós chamamos de hábitos. Então a gente está falando novamente aqui em adquirir hábitos. Ou seja, nós precisamos nos livrar dos vícios e adquirir a virtude, que foi já um conceito que a gente elaborou. Mas e aí? Se nós temos que ter uma educação moral, a pergunta é, que moral nós devemos adotar? Porque existem várias morais, existem vários filósofos e mestres que defenderam diferentes morais. E aí nós precisamos, para chegarmos ao conceito da moral que nós queremos usar, fazer um pequeno retrospecto do que acontece com as nossas ciências à época de Kardec. Nesta época havia, e até um pouco antes, havia um grande descrédito da religião. No século XIX estamos falando. E por conta desse descrédito, 3 pensadores, filósofos, alemães, eles deram uma interpretação nova para a filosofia, com a introdução do que será conhecido como materialismo. Ou alguns chamam materialismo dialético, ou alguns chamam de materialismo científico. E esses 3 pensadores foram o Hegel, Karl Marx e o Engels. E esse materialismo, ele ganha, a partir deles, uma dimensão muito grande. O que é o materialismo? É uma concepção filosófica que defende que o social e o psicológico se resolve a partir de uma variável que é material. Aliás, que é econômica. Então, o materialismo ele vem se opor a uma outra teoria que é o idealismo, que acredita na sociedade como base do mundo das ideias, que acredita em Deus, nas criações divinas, que acredita numa força sobrenatural. O materialismo se opõe a isso. No materialismo não existe Deus, não existe vida futura. É o imediatismo. E o Kardec irá dizer, ainda em obras póstumas, que o princípio do melhoramento está na natureza das crenças. Ou seja, se as crenças são melhores, acontece um melhoramento. Se as crenças são piores, acontece uma piora no melhoramento da natureza, porque a crença não é boa. Então ele diz, o princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias calcadas desde a infância, ou seja, a ideia que a criança sempre ouve quando é pequena,
acaba fazendo com que ela ou melhore ou piore. É isso que Kardec está dizendo lá na Obras Póstumas. O materialismo, ele não desconheceu essa verdade. Todos admitem essa verdade. Que é pela educação que se muda o mundo. É você fazendo com que a nova geração absorva o que você quer que ela absorva desde pequenininha. Por quê? Porque a educação, o tema dela é exatamente a aprendizagem. A educação trata da aprendizagem. E a aprendizagem é definida como uma mudança de comportamento. Então, se você quer uma mudança de comportamento, você tem que promover a aprendizagem. E a aprendizagem é feita pela educação. É ela que trabalha com isso. Então, os materialistas sabiam disso. O materialista tem plena consciência disso. Qual a mudança que os materialistas pretendiam? Eles pretendiam transformar pessoas que eram religiosas em pessoas materialistas. Por definição, o materialismo se dividiu em duas correntes, capitalistas e socialistas. A diferença entre os dois é que cada grupo acredita que, os dois grupos na verdade acreditam, que a solução de todos os problemas da humanidade está baseada em definir quem é o dono dos bens de produção. Os capitalistas acham que a posse tem que ser privada, os socialistas acham que a posse tem que ser do Estado. Que educação esses dois grupos planejaram realizar para transformar o homem religioso em um homem materialista? Educações utilitárias. Os capitalistas planejaram uma educação para formar mão de obra abundante. Mão de obra abundante custa barato e remunera melhor o capital. Os socialistas sonharam e tentaram construir uma educação para formar militantes disciplinados. Nenhum deles admitiu em nenhum momento uma educação voltada para a moral. Então, quando nós lemos lá no livro Transição Planetária, que é recente, de 2012, do Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia do Divaldo, ele diz que repentinamente os pais e educadores passaram a ser assaltados sobre dúvidas em torno desse significado moral dos filhos e aprendizes. Por quê? Porque hoje se verifica que aquelas pessoas que têm comportamentos doentios, chocantes, ganham muito mais do que aqueles que têm profissões dignas. Ou seja, os pais e os educadores começaram a pensar, que educação eu devo praticar? Uma educação que ensine a moral a partir de uma ética? Ou realmente isso decaiu por vez? Isso não tem mais interesse. Eu posso educar para a pessoa ser uma pessoa amoral. Por quê? Porque os amorais estão ganhando muito mais dinheiro do que quem é realmente um profissional digno. Mas vejam que toda essa dúvida, ela se instala exatamente porque a gente, lá atrás, considerou que a solução das coisas é a posse do bem. E, portanto, toda educação tem que ser utilitária. Tem que formar ou mão de obra ou militante. Então, ficou de fora uma outra discussão, que é a discussão que trata exatamente da questão dos idealistas. Os que acreditam na vida após a morte, os que acreditam que Deus existe, os que acreditam que Deus é justo. E então a nossa educação ela foi tomada por um grande egoísmo. E lá o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá Emmanuel vai dizer que o egoísmo, que é uma chaga da humanidade, tem que desaparecer. Porque o egoísmo é o que impede o progresso moral. Ora, uma educação utilitarista é uma educação que forma um ser egoísta. Um ser que pensa nele. E por que nós chegamos a esse ponto se lá no início da nossa reflexão eu falei que tudo acontece por designação de Deus. Tudo acontece porque Deus permite. E é na questão 916 que nós vamos encontrar essa resposta no Livro dos Espíritos. Porque lá dirá que era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que nós compreendêssemos a necessidade de tirar o egoísmo da nossa sociedade. E é exatamente o momento que nós vivemos. O momento em que o egoísmo está produzindo tanto mal, tanta coisa ruim que a gente está questionando. Questionando se é esse o mundo que a gente quer viver. Se é esse o mundo que a gente prefere viver.
se é esta educação que nós precisamos dar para os nossos filhos. Então, quando a pandemia nos leva para dentro do lar, para um convívio mais próximo com os nossos filhos, com os nossos familiares, quando a pandemia nos obriga a substituir os professores, ela nos obriga automaticamente a nós tomarmos posição quanto a qual educação nós queremos. Uma educação com moral ou uma educação sem moral? Uma educação utilitária, ou seja, uma formação para o trabalho, ou uma educação para a sociedade, para criar cidadãos? E se nós todos concordarmos que nós precisamos mudar a educação e construir uma educação com moral, a pergunta que fica é qual moral nós iremos aproveitar. Particularmente, nós espíritas acreditamos na educação com base nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde nós encontramos os ensinamentos de Jesus Cristo? Nos evangelhos. Então, para nós, a educação ela é sinônimo de evangelização. Porque se a educação tem que transformar o homem no campo moral também, a única moral que nós vamos admitir para essa formação é exatamente a moral do Cristo. E por quê? Porque nós perguntamos aos espíritos, qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servirem de modelo? Está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Resposta, quem é nosso modelo? Jesus. É esse o nosso modelo. Então é essa a educação que nós queremos. É uma educação que eduque intelectualmente com base na ciência e moralmente com base em Jesus. É isso que nós pretendemos. É isso que nós queremos. E isso nós chamamos de evangelização. Então nós podemos dizer que evangelizar é educar à luz do Evangelho de Jesus. É resgatar a lei de Deus e os ensinos de Jesus para o processo educativo. É um processo que está baseado nas ideias filosóficas do idealismo. Portanto, qualquer proposta materialista, de educação materialista, não nos interessa. Nós acreditamos em Deus, nós não acreditamos, nós temos certeza da existência de Deus. Nós temos certeza da vida futura. Nós temos certeza da justiça divina. Nós, por excelência, não somos nem capitalistas nem socialistas, nós somos idealistas. Porque essas duas outras correntes pertencem ao materialismo e nós não somos materialistas. Nós nos opomos ao materialismo. Então, se nós fôssemos dar um conceito do que é evangelização, baseado nessa reflexão que estamos fazendo da necessidade de mudança, nós diríamos que evangelizar é a arte de fazer surgir nos homens os germes da virtude e extrair do homem os vícios, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento das suas faculdades morais, físicas e intelectuais. Tendo por base o quê? A moral ensinada por Jesus, que é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo, como modelo. Esse é o conceito de evangelizar. Então Emmanuel vai nos dizer, no livro Na Escola da Alma, que levantam-se educandários em toda a terra, ou seja, escolas, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam essa especialização profissional e científica, que é a educação utilitária, encontramos também o templo espírita, que é a escola da alma, ensinando a viver. E graças a Deus estamos começando a ter as primeiras escolas baseadas nos ensinamentos espíritas, escolas que também estão preocupadas com a moral. Não que não hajam outras, também cristãs e também com muito mérito. Mas talvez essas hoje estejam sofrendo esse desgaste provocado pelos materialistas. Então, na questão 917, de novo, Kardec, comentando essa questão, vai dizer: se há naturezas refratárias, ou seja, se há espíritos que não conseguem avançar moralmente, muito maior do que se julga é o número daqueles que reclamam boa cultura para produzir bons frutos.
Ou seja, está dizendo, nós não avançamos porque nós estamos emergidos numa cultura que não é boa. E o que é cultura? Cultura é o conjunto das tradições, das técnicas, dos hábitos, dos comportamentos, dos costumes, dos modos de fazer de um determinado grupo. Então, o que ressalta nessa definição de cultura? O fazer, o exemplo. Nós reencarnamos, emergimos numa cultura que dá um mau exemplo, e daí, como nós temos um mau exemplo, nós não conseguimos produzir bons frutos. É necessário que o egoísmo fosse tão devastador para que nós entendêssemos a necessidade de extirpá-lo. Nós acabamos de dizer isso. É o momento que nós vivemos. Amélia Rodrigues dirá que educar é salvar, mas evangelizar é iluminar a consciência para sempre. E ela ainda acrescenta, esse trabalho é da família. Quando soubermos compreender, respeitar, perdoar e amar dentro da família, toda a humanidade se tornará feliz, porque toda a humanidade saberá amar. E quando que nós devemos educar? A doutrina também aborda isso. Qual o melhor momento para realizar a evangelização do espírito reencarnante? Novamente vou me permitir um raciocínio, antes de nós respondermos a questão. É muito mais fácil educar alguém que nunca fez alguma coisa do que educar alguém que já aprendeu errado. Todo professor vai confirmar o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se nós aprendemos a dirigir um carro manual e vamos e compramos um carro automático, é muito difícil. A pessoa que já aprendeu no carro automático, ela não vai fazer o que o outro faz, que é muitas vezes ir lá e mexer na marcha do automático quando não precisa. E muitas vezes até estragar o carro. É mais fácil você ensinar a doutrina dos espíritos para uma pessoa que muitas vezes ainda não teve uma imersão numa crença religiosa, do que tu ensinar o espiritismo para uma pessoa que já passou por todas as doutrinas cristãs ou não cristãs que existem. Quando nós, por exemplo, assistirmos uma aula de educação física onde é ensinado nado, por exemplo, a natação, você pega uma pessoa que não sabe nadar, rapidamente você ensina. Você pega uma pessoa que aprendeu errado, às vezes ela passa meses, anos e não consegue tirar os vícios do seu aprendizado anterior. Se você pega uma pessoa para ensinar hábitos alimentares, é muito mais difícil se você pega uma pessoa, por exemplo, obesa, que já tem hábitos alimentares totalmente diferentes. Se você vai ensinar um esporte, é muito mais fácil ensinar para uma pessoa que tem vida física, atividade física, pratica isso, do que um sedentário. Ou seja, é muito mais fácil você ensinar quando você não tem um aprendizado errado anterior concorrendo com esse aprendizado. E é por isso mesmo que nós podemos afirmar, e até os ditos populares confirmam isso, que é mais fácil ensinar uma criança do que um adulto. A ponto que a gente diz que uma árvore grande já não se consegue mais botar os galhos no lugar. E uma árvore, quando é pequenininha, a gente vai fazendo os galhos ir para o lado que a gente deseja que ele vá. Então, por que é tão difícil ensinar uma pessoa que já sabe alguma coisa errada? Porque primeiro a gente tem que fazer ele desaprender o que ele aprendeu errado, para depois ele aprender o certo. Muito bem. É por isso que Deus, quando nós reencarnamos, criou o estado de infância. Ou seja, alguém dirá, mas do ponto físico, do ponto de vista físico, a criança tem que nascer pequena, até pelas questões que caracterizam o nascimento. Mas por que ela nasce sem saber nada? Essa é a pergunta que eu faço. Diz lá na questão 351 do Livro dos Espíritos, desde o momento da concepção, ou seja, desde que a mãe fica grávida, o espírito se liga já ao corpo e começa a entrar no estado de perturbação que vai crescendo até o nascimento. Nesse estado de perturbação, à medida que se aproxima o momento do nascimento, ele vai perdendo a lucidez, assim como a lembrança do passado se apaga. E quando ele entra na nova existência, ele não lembra de mais nada. Todas as suas memórias vão para o inconsciente das vidas passadas. Por que Deus faria isso?
Por que Deus faria com que a encarnação começasse desse jeito, do zero, sem a gente não saber nada? Para que fosse mais fácil a gente aprender o que é certo. Esse é o grande objetivo da encarnação e o grande objetivo da infância dentro da encarnação. Então, quando nós olhamos lá a questão 383, que eu acho que é a melhor, representa a evangelização, e os espíritos são abordados pela questão: qual a utilidade de passar pelo estado de infância? Eles vão nos responder que o espírito encarna para evoluir. E nesta fase da infância, o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Por quê? Porque ele é o homem que ainda não sabe. Porque o que ele sabia foi esquecido. Esse é o propósito de nós passarmos pelo estado da infância. Então, é um momento melhor, mais propício para o aprendizado. Depois, mais adiante, essa criança passará a ter uma modificação do seu caráter, que também foi perguntado na questão 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo, especialmente ao sair da adolescência? Porque ele recupera inconscientemente, ele recupera a influência do seu passado. Então ele não lembra conscientemente, mas inconscientemente ele é, como é justo, né? Como deve se esperar de uma lei justa, ele é influenciado pelo seu passado. Ou seja, a resposta que os espíritos nos oferecem é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra exatamente como ele é. Então ele recebe na adolescência, ou após a adolescência, ele recebe a sua herança, os seus aprendizados anteriores. E é isso que muda totalmente a sua postura, porque agora ele é quem ele é de fato. É aquele ali que é o espírito que reencarnou. Antes ele estava num estado de esquecimento total do passado para que ele pudesse aprender coisas boas. Então os espíritos nos alertam para essa oportunidade que é dito que é 3.000 dias, em que a gente tem que aproveitar muito para ensinar coisas boas para as crianças, porque esse período depois que passar vai ser mais difícil o aprendizado. Impossível? Nunca! Qualquer pessoa pode aprender em qualquer época da vida, só é um pouco mais difícil. E o que especialmente a gente tem que esquecer quando a gente reencarna na infância para que a gente aprenda melhor? Nós temos que esquecer os nossos vícios. Porque é preciso tirar de dentro para colocar outras coisas. É preciso tirar o vício para colocar a virtude. Então, quando a gente esquece esse vício, esse aprendizado incorreto, esse hábito infeliz, nós estamos mais facilmente inclinados a aprender mais rapidamente o novo. E qual o vício principal? Qual o vício mais radical que a gente tem hoje sobre a Terra? Questão 913, o egoísmo. Os espíritos dizem que daí deriva todo o mal. Aquele mesmo egoísmo que era preciso que se tornasse cada vez mais severo. Santo Agostinho também vai dizer no Evangelho: todos os males têm origem no egoísmo ou no orgulho. E esse orgulho, né, tem origem exatamente, o egoísmo tem origem no orgulho, embora ele seja o mais grave, o mais difícil, o mais radical. Então os Espíritos nos explicam isso também no Evangelho, nos dizendo, né, que como a pessoa só pensa em si, porque ela acha que ela é melhor que os outros, o orgulhoso, então se eu acho que eu sou melhor que os outros, eu sou orgulhoso. E aí a partir desse orgulho, como eu acho que eu sou melhor, eu acho que eu mereço mais. Então eu não olho para o outro, não olho para o interesse alheio. E aí eu me torno também um egoísta. Então é a partir disso que nós construímos. E na questão 917 é muito explicativo o que favorece tanto esse aprendizado na infância. Porque a questão 917 diz assim: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é que muitas vezes o faz egoísta. Então veja, nós temos que esquecer o egoísmo e nós temos que vir em alguma situação que nós não sejamos tão experimentados pelo egoísmo dos outros. E o que acontece com a criança? Ela fica dentro de casa com os pais. O que acontece por ela ter essa característica de inocência que toda criança tem? E essa característica de ser dependente, necessitado,
de tudo ela expressar através do choro para chamar a atenção do pai que vai socorrer, ela vive um momento em que as pessoas não são egoístas para com ela. Que os pais dedicam muito tempo às crianças, dedicam muita atenção. Então, se por um lado ele esquece o seu próprio egoísmo, por outro lado ele não percebe egoísmo no seu seio familiar, porque tudo está sendo cuidado e feito em benefício dele. É duplo o benefício da infância. Diz os Espíritos na 384, se na criança todas as manifestações fossem de alegria, então os pais não dispensariam tantos cuidados com a criança. É necessário que eles dispensem, porque eles estão mostrando o contrário do egoísmo, estão mostrando amor. E nós só conseguimos realizar a educação quando nós amamos. Tem muita gente que, por vezes, a gente vê defender a necessidade de que a educação tenha o castigo, às vezes até a violência física, né? Primeiro da violência, nós já diríamos que, num discurso feito por Martin Luther King, que ele chamou Amar os Inimigos, ele diz que as sombras não conseguem combater as sombras. Só quem consegue combater as sombras é a luz. E ele dizia, a violência não consegue combater a violência. Só quem combate a violência é o amor. Então nós, espíritos, jamais podemos acreditar que é necessário eu usar da violência para eu educar. Se fosse verdade, o nosso mestre, o nosso modelo, que foi aquele encarregado, o maior professor, o maior mestre que nós tivemos, teria usado de violência para conosco. E ele não usou. Pelo contrário, ele usou de amor. E nós temos sentido em nós os reflexos da educação que ele nos deu. Porque faz 2000 anos e essa mensagem, esse ensino ainda está retumbando dentro de nós. Então não. A educação é feita com amor. A criança ela só aceita, e o adulto, ela só aceita o conselho, ele só aceita o exemplo, ele imita, ele admira aquele que o ama. É por isso que essa função no extremo, na excelência, é melhor exercida pelo pai e pela mãe. E não por um estranho que não ame tanta criança. É por isso que essa tarefa foi dada exatamente para que os pais exercessem essa tarefa. A questão 383 que eu falei agora há pouco, quando é perguntada a utilidade da infância, ela diz exatamente isso. Que a educação, ela deve ser feita nesse período para auxiliar o adiantamento do espírito. E ela conclui para o que devem contribuir os incumbidos de educar esse espírito. Quem é incumbido de educar um espírito reencarnante? Se não os pais. Então, esse é outro ponto interessante. É por isso que Deus deu essa delicadeza à criança, né? Para que nessa fase ela possa fazer essa mudança de extirpar o vício e nós semearmos os germes da virtude, porque essa brandura que a criança nos mostra, ela nos convida a isso. Instintivamente, é uma coisa que beneficia o pai e o filho, o reencarnante e o incumbido de educá-lo. Porque a criança nos mostra aquela desproteção e a gente se sente impelido a fazer o máximo por elas. Então essa benevolência, né, esse aspecto de inocência, tudo isso tem esse propósito divino para que nós então consigamos realizar esse papel. Porque alguém vai fazer também isso por nós quando nós reencarnarmos, e alguém já fez por nós quando nós reencarnamos. Então lá, quando Santo Agostinho fala no capítulo 14 do Evangelho, que é honrar pai e mãe, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele faz um apelo para os espíritas. Ele diz, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. É a questão 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Nós reencarnamos para progredir, não é para tirar férias, não. Conclui Santo Agostinho, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma que reencarna. Essa é a missão que nos foi confiada.
Qual a missão dos pais? Santo Agostinho, aproximar esta alma de Deus. Essa é a nossa tarefa. Se essa é a nossa tarefa, então, mais claro fica que a educação tem que ter moral. Tem que se basear numa moral. Continua dizendo ele. Desde pequenininha, a criança manifesta os instintos bons ou maus das existências anteriores. É necessário que os pais, primeiro, se apliquem em estudar essas manifestações da criança. Espreite os menores indícios que revelem qual vício a criança tem e cuide de combatê-los, tirar de dentro. Não esperar que eles tenham raízes profundas, que eles aprofundem mais ainda as raízes do que já era na existência anterior. E por fim eu citaria a questão 385, que diz: reformar o caráter, extirpar as imperfeições, tal o dever que Deus impõe aos pais. Missão sagrada que terão que dar contas. Então, nós aqui vemos o fecho da responsabilidade que nós, pais, carregamos com esse espírito reencarnante. E por fim eu citaria o livro Ressurreição e Vida, que é do Leão Tolstói, uma psicografia da Ivone Pereira, a lição, o capítulo 2, que fala a lição materna. Que o Tolstói, rapidamente, resumindo a história, nos conta que logo que ele desencarnou, ele teve essa curiosidade de peregrinar, de sair pelo espaço conhecendo pessoas e histórias. E em um determinado momento ele conheceu um espírito, que era um espírito muito amargurado, chorava muito. E ele foi se aproximando, fez amizade e se colocou à disposição desse espírito. Que ele faria por ele o que pudesse fazer com que ele se sentisse melhor. E ele então começa a contar a sua história, porque o Tolstói ganha sua confiança. E ele diz que ele foi um homem russo, como Leão Tolstói também foi um russo, e viveu na cidade de Novgorod. E lá ele teve uma vida rebelde. Ele foi um homem que era rebelde. E num determinado momento da sua vida ele tomou uma má decisão e se atirou no rio Volga, se suicidou. Uma coisa que acontece bastante ainda agora, aconteceu no passado muito, dos russos se suicidarem através do afogamento. Então, quando ele conta a sua história, o Tolstói disse: olha, o que eu puder fazer para melhorar a situação que tu faz, eu me coloco à disposição. E ele então passa a contar como é que ele saiu dessa situação difícil. Dizendo que depois de muito sofrer, de muito desespero, um dia ele começou a lembrar da mãe. E aí quando ele lembrou da mãe, ele começou a lembrar que a mãe lia para ele as escrituras sagradas, os evangelhos de Jesus. E aí ele começou na sua cabeça a lembrar de todas as histórias que ela contava. Que na verdade a gente vê que ela fazia a leitura do evangelho para as crianças. Para ele e para os filhos. E quanto mais ele recordava daquilo, mais ele começava a se sentir bem. Então ele lembrou das orações que a mãe obrigava ele a decorar, saber de cor. Então ele lembrou de cada passagem que a mãe falava. E aí ele foi se sentindo melhor, ele lembrou de Cristo, de Jesus Cristo. Ele lembrou que Cristo dizia que bem-aventurados os aflitos. E ele foi melhorando, melhorando, melhorando. E então ele disse que a única coisa que ele pedia para o Leão Tolstói é que ele contasse a história dele para as mães que estavam encarnadas, para que elas vissem que a tarefa de evangelizar muitas vezes não tem resultados imediatos, mas que isso não quer dizer que ela não vai ter um efeito posterior. Então, nas palavras dele, ele diz: mães, persistam na tarefa. Embora vocês não vejam resultados imediatos dos seus esforços, será dessas sementes que o inconsciente produzirá o pão que vai saciar suas necessidades nas noites escuras do sofrimento. Então, muitas vezes, quando nós dedicamos muito tempo a evangelizar o nosso filho, talvez não seja o momento mais propício dele realizar a mudança. Porque, infelizmente, como nos prova essa pandemia, são os grandes sofrimentos que nos levam à decisão de mudar.
E aí, quando o sofrimento bate a porta, a gente lembra daquele registro que a nossa mãe falava, que o nosso pai falava. Não há diferença entre a tarefa do pai e da mãe. Nenhuma, absolutamente. Os dois são incumbidos do mesmo papel. E então aquelas pessoas que nos amaram tanto na infância voltam à nossa mente e nós, a partir dessa lembrança, nós resgatamos aqueles exemplos, aqueles valores, aqueles sentimentos, aqueles ensinamentos, e aí nós realmente encontramos um caminho para sairmos do sofrimento. Meus irmãos, que este momento também de sofrimento de todos nós seja também um momento de reflexão. Não podemos voltar aonde nós estávamos. Precisamos mudar individualmente e como sociedade. Precisamos resgatar valores que, infelizmente, aqueles que se arvoraram no materialismo deixaram para trás. Precisamos trazer Jesus Cristo para a educação novamente. Precisamos acreditar que não há propósito em nós fazermos com que uma pessoa tenha muitos conhecimentos, mas não saiba usá-la de forma adequada, a seu favor, para o seu progresso, para uma vida futura melhor. Não há propósito nisso. Todo conhecimento ele tem que ser útil. Todo conhecimento, para ter utilidade, deve nos favorecer. E para isso nós precisamos aceitar Jesus. Todos nós temos que nos colocar como pessoas que defendem essa ideia, como pessoas que desejam refletir essas ideias em nossa sociedade, para que todo esse sofrimento da pandemia, pelo menos na área da educação, promova uma mudança significativamente. Então, quando nós, modificados, nos tornarmos pessoas melhores, nós então viveremos num mundo melhor, um mundo de regeneração, onde já não seja mais o maior envolvimento da nossa vida as imperfeições, as expiações, mas que a gente possa começar a nos preocupar mais em cultivar as sementes de virtudes que já temos dentro de nós. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.